Olá, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui outra vez para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus. Hoje seria um dia de reunião de oração na igreja, né? Terça-feira de oração. E esse vai ser o tema que a gente vai meditar um pouco agora, a respeito da oração, do clamor, da intercessão. E eu queria ler com vocês, queridos, Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo 8, que é a guerra de Israel e Amaleque. Está escrito assim, Êxodo 17, a partir do versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficaram cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. Assim Josué venceu o exército amalequita ao fio da espada. Queridos, nesse texto que nós lemos aqui, até o versículo 13, nós encontramos o povo de Israel, então, no seu caminho para a terra da promessa, né? E neste caminho, era um caminho de dificuldades, era um caminho de desertos. Num desses momentos veio um povo contra o povo de Israel, o povo de Amaleque, os amalequitas. E eles vieram e pelejaram contra Israel em Refidim. A Bíblia diz que esse povo, os amalequitas, eles vieram contra Israel. Me parece aqui que Israel estava simplesmente querendo passar por aquele lugar. Ele estava simplesmente indo no caminho que ele deveria ir. E a Bíblia diz que esse povo é que veio contra, que se chegou contra Israel naquele lugar. Nós vivemos dias em que ninguém pediu por toda essa crise, ninguém esperava uma doença que pudesse se espalhar tão rápido no mundo inteiro, que pudesse vitimar tantas pessoas, que pudesse parar a economia de países, que pudesse tirar a paz de todas as pessoas dessa forma. Ela simplesmente veio, ela simplesmente se colocou, ela simplesmente veio contra toda a humanidade. Assim como Israel não pediu por uma guerra, nós não pedimos por essa guerra também. Mas nós estamos no meio dela. E no meio de muitas outras guerras que a gente batalha nas nossas vidas ao longo de nossa existência, batalhas muitas vezes pessoais, muitas vezes espirituais, em que nós precisamos e nos deparamos diante de uma guerra que a gente não pediu para existir, mas ela existe, ela se coloca diante de nós, ela vem contra nós. Jesus mesmo disse, no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas olha, Israel simplesmente, ele não começou a lutar de qualquer forma contra Amaleque. Houve toda uma estratégia que Deus colocou no coração dos seus líderes, no coração de Moisés. Então ele chamou Josué e disse para escolher homens valentes que pudessem ir para a guerra. E nesse momento em que esses homens valentes, eles vão para a frente de batalha, eles vão para essa guerra, eles se dispõem, eles é que estavam cara a cara com os amalequitas, armados até os dentes, que vinham contra eles, com suas espadas, com suas lanças. E Israel não era um povo bélico ainda nessa época, mas havia uma estratégia de oração, de intercessão e de clamor. E a Bíblia diz que subiram ao alto de uma montanha, ao cume de um outeiro, uma pequena montanha, Moisés, e também subiram Arão e Hur para intercederem pelo povo.
E a Bíblia diz que quando Moisés levantava suas mãos para orar, para clamar, para abençoar, Josué e aqueles valentes que estavam lá embaixo, na frente de batalha, a Bíblia diz que enquanto havia essa intercessão, Josué prevalecia por Israel. Israel prevalecia contra os amalequitas. Mas também, queridos, a Bíblia fala que, sendo humano, Moisés cansava os seus braços. Eles eram pesados, e ficar nessa posição por muito tempo, ele ia com o tempo baixando, e quando ele estava pesado e cheio de cansaço e baixava suas mãos, era como se simbolicamente o clamor cessasse, e aí então os amalequitas começavam a prevalecer. E aí o que acontece? Moisés, ficando cansado, eles adotam uma segunda estratégia. Eles tomam uma pedra, fazem Moisés assentar-se nessa pedra, e ali Arão e Hur, um de cada lado, sustenta as mãos de Moisés, seguram, apoiam as mãos de Moisés, um de cada lado. E aí essas mãos não se baixaram mais. E ficando assim sustentadas, numa atitude de clamor, numa atitude de oração, de intercessão, o poder de Deus veio. E também o exército lá de Josué, que Josué estava liderando, venceu completamente os exércitos dos amalequitas. Porque ele conseguiu ficar durante todo aquele dia, até que o sol se pôs, com as suas mãos estendidas, Arão sustentando uma de suas mãos, Hur sustentando a outra mão. E assim aquele exército foi completamente derrotado diante do povo de Israel. Isso fala para nós, queridos, que, e aí eu vou de novo tocar num ponto que eu tenho dito muitas vezes, né, focando esse momento que a gente está vivendo. Muitos irmãos nossos estão sendo os nossos Josués agora. Homens escolhidos, mulheres escolhidas, estão em frentes de batalha diretamente contra essa enfermidade, nos postos de saúde, nos hospitais. São médicos, enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são as pessoas que estão ali dando o primeiro atendimento, recebendo a população, e eles estão lidando diretamente com essa frente de batalha. E eu te convido a ser Moisés, e eu te convido a ser Arão, e eu te convido a ser Hur. Vamos subir no cume dos montes da oração, do clamor. Vamos estender as nossas mãos sobre essas pessoas que estão lá embaixo batalhando. Vamos estender as nossas mãos. E quando as nossas mãos se cansarem, nós vamos nos revezar em oração, um sustentando a mão do outro, para que diante do clamor ao Deus Todo-Poderoso, Deus ouça o nosso clamor como igreja do céu e mande a sua bênção, mande o seu poder, até que esse dia termine, esse terrível dia termine, e a gente consiga desbaratar todo esse exército dos amalequitas. Queridos, esse princípio, ele vale contra uma doença. Esse princípio, ele vale no reino espiritual. Esse princípio da intercessão, do clamor, ele vale em todos os aspectos da nossa vida. Hoje estamos vivenciando esse aspecto. Mas ele vale quando vierem as crises financeiras, ele vale quando vierem as crises na família, ele vale quando vierem as crises existenciais, ele vale quando vêm as crises que levam o homem a se prostrar diante dos seus problemas, às vezes se afundar, procurando solução onde não há, em vícios, em drogas, em coisas que não há. Mas se a igreja se posicionar como intercessores no alto dos montes, e no alto dos montes é a sua casa, é o templo, quando tivermos condição de estar lá. Sabe, o alto do monte é o lugar onde a gente se coloca diante do Senhor. Aí é o alto do monte, porque se a gente elevar os olhos para os montes, a gente pensa que o nosso socorro vai vir de lá. Não, o nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Então hoje, terça-feira de oração, eu te convido a subir no monte da oração, a levantar os seus braços em clamor, principalmente por nossos irmãos, os membros da nossa igreja que trabalham na área de saúde. Vamos orar pelo irmão Robinho, pela irmã Eide, vamos colocar a irmã Rayane, a Danila, a Raniele, a Selma nas mãos do Senhor. Essas pessoas estão saindo de casa para ir lá
como se fosse aqui nesse texto, para ir lutar lá na frente de batalha, irmãos. Estão expostos ali nessa peleja a serem feridos. Então, cabe a nós estarmos colocando diante de Deus essas vidas em oração, esses e tantos outros profissionais que muitas vezes estão se sacrificando, irmãos. Muitos médicos, muitas enfermeiras no Brasil, no mundo todo, também estão se infectando. E nós precisamos manter o nosso clamor, os nossos braços erguidos. E quando a gente também cansar, outros virão e segurarão os nossos braços, para que esse clamor não cesse, seja incessante, até que esse dia, esse longo dia, não sei quanto tempo vai durar. Esse dia é um período, queridos, até que venha esse pôr do sol, e assim o exército de Deus vença por completo esse exército dos amalequitas. Vamos orar, irmãos. Eu tenho amigos também do meu trabalho, que as esposas trabalham na área de saúde, uma é médica, outra trabalha também na parte administrativa do hospital, mas enfim, está ali naquele meio. Sabe, irmãos, vamos orar pelos nossos irmãos que estão lá na Europa. Nós temos a Hélida, o Deigson, que estão lá em Portugal, a Giovana, que está lá na cidade de Porto, em Portugal. Nós temos a Emily, que está também lá em Londres. A situação lá está muito difícil, irmãos. A gente ouve pelas notícias que essas cidades também estão sofrendo as mesmas dificuldades. Queridos, deixa eu te falar uma coisa que é difícil, que é dura. A gente ainda não está passando pelo pior. Então, todo o cuidado que você puder continuar tendo, com aquelas atitudes práticas, porque oração é orar mais ação, oração. Espiritualmente a gente está no monte, com as mãos levantadas, mas fisicamente fique dentro da sua casa o máximo que você puder. Tome todas as precauções para você limpar bem o seu sapato quando você chegar, para você tomar logo um banho, para você não encostar em nada, para você desinfectar a sua mão com bastante água e sabão, com álcool em gel. Todas as medidas cabíveis, evita multidões, evita sair de casa. Se não é obrigatório você sair, fique dentro de casa. Fique no cume da oração, fique no outeiro da oração. Busque ao Senhor, mas faça a sua parte também. Orar e ação. Faça isso, queridos. Em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus vai ouvir a nossa oração. Então aproveita hoje e clama a Deus, clama a Deus. Gostaria de fazer a minha oração aqui de uma forma diferente. Eu queria que você me permitisse cantar um cântico que fala sobre essa oração. E enquanto a gente ministra através desse cântico, aqui é um cântico do Nadson Portugal, eu queria que você pensasse em todas essas pessoas que foram citadas, e nós estamos assim orando por elas, através deste cântico. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor. Eu creio sim, tem alguém orando por mim.
sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob tua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim, sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com suas preces me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por